Arroi! Bem-vindos à Taberna do Capitão. Segundo as mitológicas, nosso assunto de hoje, tradições místicas, alquimia e hermetismo. Então, como já de costume, se você quiser já adiantar um pouquinho, mais uns 2 minutos, eu vou recebendo meus marujos aqui. Opa, ligando agora não, né? Vou recebendo meus marujos aqui na taberna. Sejam todos muito bem-vindos. Arroi! Segundo as mitológicas, um quadro onde nós conversamos a respeito de mitos, lendas, a origem de todas essas tradições e como isso nos influencia hoje. Então, pegue o seu grog, venha para a Taberna do Capitão. Arroi! Salve, salve, marujos! Turquinho, Léo, bem-vindos todos. Então, sejam bem-vindos todos. O assunto da nossa segunda mitológica hoje são as tradições místicas antigas, alquimia, magia, hermetismo. Por que isso tudo hoje, né, é tão estranho, confuso? Hoje chegou para nós tão distorcido, né? Então convide aí os seus amigos, envie aí ó, aviãozinho já direto, recrutem mais 2 marujos para a nossa segunda mitológica e venha para a Taberna do Capitão. Arroi? É nóis. Bom, vamos pra gente começar, vamos situar. Tá acontecendo uma coisa aqui no celular, eu não sei se aqui para vocês tá. A luz tá assim, tá diminuindo, aumentando, diminuindo, aumentando. Eu não sei como é que tá para vocês aí, então. Eu acho que tá descarregado. Não tá descarregado não, mas vamos deixar assim. Então, olha lá, tá vendo? Tá escurinho. Tô chamando o apoio técnico aqui. Eu acho que agora vai melhorar. Enquanto isso, vamos enviando os aviõezinhos. Recrutem mais 2 marujos. Bom, resolveu não, mas a gente continua assim mesmo. Vocês estão escutando esse chorinho? É Dianinha. Dianinha querendo colo. Acabou de acordar, tá manhosinha. E aqui é assim, é para ser um ambiente descontraído, é pra gente se sentir em casa mesmo. O Turquinho falando tá suave, então vamos seguir aí, vamos tocar. Alquimia, magia, hermetismo, né? Essas tradições místicas são todas envoltas em muito mistério. Onde isso começou, da onde vem isso, como isso chegou até nós, como que essas tradições se refletem no dia de hoje, se refletem para nós e como que isso a gente pode... Que isso, meu bem? Calma. Já tá com fome, você já viu, né? Oi, tudo bem com você? Eu tô falando com as pessoas aqui. Você quer dar um oi? Dianinha. Cuidado. Cuidado, tá? Não pisa no fio, tá? Oi. Olha lá, dá um oi. Dá um oi. Oi. Essa é a Dianinha. Deusinha louca. Nome da deusa romana Diana, que a versão é Artemis, a versão grega. A gente sempre quis dar um nome de deusa, né? A ideia, quando a gente soube que ia ter uma menina, a gente queria dar um nome de deusa. E a princípio ia ser Isis. A gente pensou em Isis, amorzinho, tal, deusa do amor, etc e tal. Mas quando a gente fez o exame de ultrassom e sentiu a energia dela, viu ela, falou, não, ali não tem Isis não, ali é Diana, é deusa da caça, deusa da lua, é independente, faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e é isso mesmo, né? Agora vai lá na mamãe, deixa o papai falar aqui com as pessoas. Salve, marujos! Vamos fazer pizza juntos. Vamos lá. Bom, tudo teve início na África, por incrível que pareça. A gente insiste nessa ideia, mas essa ideia é quente. Todo esse conhecimento vem da África.
Quando os filósofos gregos compilaram a filosofia lá, né, o que chegou para nós como filosofia, o que muitos historiadores, salve Marinão, uhul, já convidem todos os marujos que estão presentes, já mandem um aviãozinho, convidem mais 2 marujos para a nossa taberna e vamos navegar. Mas convidem apenas aqueles que você sabe que esse conteúdo vai fazer diferença, sabe? Porque assim, a gente aqui não é para dar aula, não é para poder falar assim da palestrinha, porque isso aí, se vocês querem saber esse conhecimento acadêmico com referência, com livro, com bibliografia, qualquer Googlezinho aí, qualquer googlada, qualquer YouTube, vocês vão achar milhares de vídeos, milhares de trabalhos, milhares de resenhas. Nosso intuito não é esse, o nosso intuito aqui é conversar, desmistificar muito dessa simbologia, muito desse conhecimento. Dani, beijo, boa noite, saravá. Muito que foi afastado de nós por uma série de questões históricas, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso agora é que nós estamos aqui e nós podemos produzir esse conhecimento. Como eu venho insistindo aqui nos nossos vídeos, eu não estou reinventando a roda, não estou tirando isso das vozes da minha cabeça. Esses conhecimentos existem há muito tempo, eles são tradições orais que vão passando de geração para geração e assim vão sendo perpetuados. Né? A história escrita, irmãozinho Rodinho, uhul, é nóis. A história escrita, a história oficial, ela sofre muita influência, como a gente já falou, né? Nas nossas lives, nas nossas tabernas passadas. Essa é a nossa 4ª taberna, então se você quiser ver as outras, volta lá no perfil, tá tudo gravadinho aí, como essa vai ficar gravadinha também, comenta lá e vamos que vamos. Enfim, tudo começou na África. Heródoto, Heráclito de Éfeso, toda essa galera foi para Alexandria, foi para a África e lá tinha uma biblioteca muito grande, Alexandria. Para quem não sabe, Alexandria é o nome de uma cidade que recebe o nome de Alexandre Magnus ou Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, que foi um rei da Macedônia, que era um pedaço da Grécia, que conquistou boa parte do mundo conhecido e levou a cultura helenística para o Oriente e bebeu do Oriente, aprendeu com o Oriente, levou essa cultura para o mundo grego, o mundo helenístico. Helenístico, a gente fala, né, de Hélios, que é o deus Sol, é a cultura grega. Enfim, Tuti, beijo, meu amor. Uhul, é nóis. Os marujos que vão chegando aí já sabem do nosso costume, enviem um aviãozinho aí, recrutem mais 2 marujos para a nossa taberna e vamos seguir navegando. Arroi! Então, quando lá em Alexandria, uma dessas grandes capitais que o Alexandre construiu um monte de cidades chamadas Alexandria ao longo do trajeto dele e tal. E uma dessas cidades, perto, ali no Egito, ficava perto da foz do rio Nilo, ali onde ele deságua no mar, e outros rios também. Ficava num lugar bem estratégico e ele construiu essa cidade lá. Depois que ele morreu, o império dele foi dividido em um monte dos seus generais, porque ele não tinha deixado herdeiro e tal, e aí virou um monte de guerra, virou cada um puxando o negócio por um lado, e aquele pedaço ali do Egito, que correspondia ao Egito, ficou com um general dele chamado Ptolomeu. Tanto que a dinastia do Ptolomeu, a Cleópatra, que na verdade a Cleópatra acho que 4ª, teve outras rainhas Cleópatras antes dela. Cleópatra era um nome razoavelmente comum no Egito. Ela não era totalmente egípcia, ela era mestiça com os gregos, né, com os macedônios, e o Ptolomeu que deu origem à linhagem dela, mas é assunto para outra taberna aí, mais para frente a gente fala. Mas o importante é que no Egito já existia essas tradições que a gente conhece como hermetismo, né, as 7 leis herméticas, de uma figura que chegou a nós com esse nome de Hermes Trismegisto, Trismegistus ou Trimegiste. Existem muitas variações, né, no nome, mas é como se fosse o mensageiro dos deuses
3 vezes grande. Trimegistos, megistos, né, que deu origem à palavra mago, né, magnitude, magnus, enfim, magia, é um radical. E quando esses escritos foram compilados, foram registrados com linguagem escrita pelos egípcios, isso já era muito antigo, mas muito antigo mesmo. E tem registro desses conhecimentos em tabuletas de argila, que eu já citei aqui na taberna também, que foram encontrados em Nínive, na biblioteca de Assurbanipal, né, onde hoje é o Iraque. Assurbanipal era um rei, Nínive era uma cidade dos sumérios, eu já falei disso aqui também e tal, e a gente vai, né? Você vê que tudo está meio que conectado. E esses conhecimentos, eles foram trazidos à luz por uma figura que ele era tão sábio que os egípcios o divinizaram e retrataram ele como a gente já falou aqui, né, que a história de humanos notáveis acaba se confundindo com lendas e sendo divinizado, né, a figura do herói, né, para quem não assistiu, tá lá na live nossa, na nossa taberna da Jornada do Herói. E isso acaba sendo transformado num mito, num deus. E o deus atribuído foi o deus Thoth. Thoth, que é aquele que tem a cabeça do Ibis, né? Ibis, por que o Ibis? Né? Os egípcios tinham já uma tradição da zoomorfia. O que é a zoomorfia? É atribuir aos animais, usar os animais como metáfora para uma ideia. Então eles atribuíam aos deuses, às suas divindades, figuras ali com características de animais, porque nesses animais eles encontravam metáforas para explicar a sabedoria que trazia ali. Por que o Ibis? Porque o Ibis tem um biquinho, quem já viu, né? É tipo uma garça, tem um pescoção assim e um biquinho muito fininho. E ele come insetos, pequenos peixes, então ele, naquela nuvem de insetos, ele consegue selecionar um que ele quer. Então isso é a precisão, é o discernimento. Então era a sabedoria, a precisão, a pinça de um mestre. Então foi atribuído a imagem do Ibis a Thoth, né, que era o deus da sabedoria, o deus dos escribas, o deus do conhecimento e da medicina. Vocês já ouviram falar também de Asclépio? Asclépio é um nome romano, um nome que veio muito depois também, que seria o deus da medicina. E muitos desses conhecimentos do Asclépio são conhecimentos que vêm de Hermes Trismegisto, de Thoth, que era o deus, né, da sabedoria egípcia. E eram tradições orais muitos anos antes de serem escritas, de se tornarem tradições escritas. Então lá, isso foi compilado, foi guardado lá na Biblioteca de Alexandria, ficou lá. E os sábios gregos, que não eram bobo nem nada, depois que já tinha esse trânsito, né, das conquistas do Alexandre, depois que já tinha facilmente esse trânsito entre o mundo grego e o mundo oriental, eles foram lá e aprenderam, que bobo não são nem nada, e chegou para nós esse conhecimento. Só que chegou para nós uma parte desse conhecimento, porque só chegou porque os cruzados, olha que loucura, a Europa estava vivendo num período de obscurantismo muito grande, que a gente conhece como Idade Média, só que a Idade Média são 1000 anos, a gente não pode chamar a Idade Média também de Idade das Trevas, porque muitas coisas aconteceram lá também, mas um determinado período, um período das cruzadas, que tinha uma série de questões políticas e religiosas acontecendo na Europa, e essa galera, os cruzados, foram lá e encontraram os árabes que tinham, né, guardavam esses conhecimentos. E pra você ter uma ideia, os manuscritos famosos, os manuscritos do Mar Morto, foram achados por acaso. Tinha uns pastores lá numa cidade, lá eu esqueci o nome, acho que é Nag Hammadi, uma coisa assim. Depois eu vou pesquisar e coloco nos comentários para ter certeza, que não dá para confiar totalmente na memória. Que os pastores estavam lá brincando, jogando pedra numa caverna, num buraco que eles viram lá. De repente eles ouviram um barulho de vaso quebrando. Pluk! Falou, mas o que é isso? Cerâmica? Ali? Vamos ver o que tem lá. E eles foram lá e viram, e tinha um punhado de jarro
com um monte de papiro, né, enroladinho lá assim. E eles levaram aquilo para casa, tudo. E aí, muitos anos depois, aquilo, né, isso eu estou falando de já no século XIX. Muitos anos depois, estava passando um estudioso por lá e achou, que falou, gente, o que é isso e tal? Aí falou, não, a gente achou isso aqui na caverna. E olha só, a mãe de um deles estava usando os papiros para acender fogueira. Então, muita coisa se perdeu. Então, assim, olha que loucura, né? Fogueira. Queimou. E esse conhecimento já era. Mas, enfim, vamos voltar lá para a Biblioteca de Alexandria. Parte desse conhecimento foi registrado na Biblioteca de Alexandria e os gregos transformaram no que a gente conhece como filosofia. Heráclito de Éfeso, enfim, né? Tales de Mileto, Pitágoras, toda essa galera toda, então, foram lá na África e esse conhecimento já era bem antigo. Então, o que a gente chama de hermetismo foi que quando esses gregos vieram, eles não entendiam a figura do Ibis, nem a maneira egípcia de condensar o conhecimento com figuras zoomórficas. Na cultura grega, na cultura helenística, o homem era o centro, era antropomórfico, que é forma de homem. Então deram para Hermes, deram o nome de Hermes, que era a mesma simbologia, né, do mensageiro dos deuses, o que traz a mensagem, né, do divino, 3 vezes grande. Porque o Megisto, o mago, era o iniciado. Para os egípcios, se você era um sábio, você era um iniciado, porque eles tinham as escolas iniciáticas, que você se iniciava nesses conhecimentos. E era um negócio bem complicado para um griot, para um sangoma, para um escriba, para um sábio. Ele tinha que entrar numa escola dessas iniciadas e ficar 30 anos estudando, e tinha uma relação muito íntima, né, de confiança com o mestre, que o admitia, que tinha toda uma retidão de caráter. Por quê? Porque supõe-se compreende-se que um conhecimento nas mãos de quem não tem caráter é perigoso. Olha para o mundo que a gente está agora. Então, certos conhecimentos tinham que ficar meio restritos mesmo. Então, para isso, esses conhecimentos, por isso que a gente fala hoje hermético, porque é, né, muito fechado. A gente fala, não, a tampa é hermética. Arroi? A gente não sabe de onde vem isso, né? Então, vem esse hermetismo, porque eram muito fechados e nada saía, nada entrava, né? A não ser que tivesse ali. Enfim, e o Hermes, 3 vezes grande, quer dizer, 3 vezes iniciado, um colosso, um gigante, um imortal, trazia esses conhecimentos que foram compilados em 7 chaves. 7. Olha só, o lunático, grilinho. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos da sabedoria, aos ouvidos de quem possa compreendê-los. Exato! E tem um poema muito bonito, né, que fala do mantenha essa chama acesa, mantenha a chama divina acesa, né, guardada por milênios, pelos sábios sagrados, pilares do amor. É muito bonito, né? Fala disso tudo. É lindo. E esses 7 princípios, ele dizia que ele não, né, os conhecimentos chegaram até nós através de seus discípulos que foram traduzindo, e um dia isso foi escrito. Você vê, né? De uma maneira muito louca, isso chegou até nós. A chama foi preservada, né? Os europeus só foram ter acesso a Aristóteles nas cruzadas. Depois, porque os árabes guardavam isso lá. Pra você ter uma ideia, naquele negócio dos vasinhos de cerâmica, tinha a República de Platão, tinha fragmentos da República de Platão. Olha só, os caldeus, né, o que eram considerados místicos, né, que era um povo ali que vivia ali, um povo meio semítico, né, que vivia ali naquele pedaço do deserto, no pedaço do Oriente. Eles estudavam Aristóteles. Então, pensa comigo. E tiveram outros, os essênios, e um
muitos outros, muitas correntes de pensamento. Então, falar assim que a gente achar que nós hoje somos o ápice do conhecimento é uma ignorância muito grande, é uma prova de ignorância muito grande, né? E a gente, como eu sempre reafirmo, nós não estamos reinventando a roda. Esse conhecimento já existe, ele é muito antigo, e o que nós estamos fazendo aqui nessa conversa informal é trazê-lo de volta e transformar isso aqui num hábito mesmo, sabe? Porque a filosofia, esse conhecimento, esse caminho para dentro, ele tem que ser da prática, ele tem que vir no dia a dia, ele tem que ser parte do dia a dia. É um hábito, pensar é um hábito como respirar, deve ser um hábito natural para o ser humano. Enfim, então essas 7 chaves, ele dizia que explicavam todo o universo. Olha que loucura, que ambição! Como isso, velho? 7 frasezinhas, 7 princípios que explicam todo o universo material e imaterial. Nossa! Então, vamos lá. Como isso chegou a nós? Na Era Moderna, em 1908, foi escrito um livro por ninguém sabe quem. Há especulações, mas ninguém sabe, esse livro é anônimo, intitulado por Os Três Iniciados, que mais ou menos quer dizer o Trismegisto, né? O 3 vezes, mas um pseudônimo de alguém que escreveu, e um livro chamado o Kybalion. Kybalion, que vem do mesmo radical de Cabala, que é um conhecimento também dos povos judaicos, dos povos semíticos que viviam na região ali dos desertos, ali onde hoje a gente tem Israel, Gaza, né, toda aquela galera ali que está né, você vê que ali está em briga desde sempre, desde que o mundo é mundo, aquele povo está em guerra e não cabe a nós querer entender. Inglaterra interviu, Estados Unidos interviu, quis botar o dedo lá, criar enfim, virou toda uma questão e hoje está lá, um barril de pólvora, morrendo gente todo dia e ninguém fala nada. Israel sai como um santinho. Mas o assunto não é esse, vamos voltar. Esses povos, né, eles já tinham, né, esse conhecimento, eles condensaram esse conhecimento em grandes máximas, 7 máximas, né? E eu peguei a minha colinha, que eu não sou bobo nem nada, e essas máximas, eu vou falar aqui, porque assim, depois a gente vai chegar na alquimia, porque esse é o princípio de tudo, né? O princípio, porque os alquimistas a gente vai chegar na conclusão, vocês vão entender, que na verdade eram hermetistas, né? Que estavam... E esse livro, em 1908, né, o Kybalion, que vem, esse radical Cabala quer dizer... mensagem recebida, né? Que é o conhecimento recebido, transmitido. E ele ilustrava 7 chaves, 7 princípios que explicam todo o universo. Os princípios são, o princípio primeiro, o mentalismo, o universo é mental, tudo é mental, o todo é mente, tudo parte da mente. Então eu gosto de dar um exemplo assim, se o marceneiro ele vai construir uma mesa, ele não sai pegando um punhado de madeira, tropeçando nas madeiras e por acaso ali, jogando as madeiras para cima, sai uma mesa. Ele pensa um projeto, ele pensa como que ele vai cortar essa madeira, as medidas que vão ter essa mesa, ele vai cortar, ele tem um processo, então passa pela mente, ele visualiza antes de fazer. Como muitas coisas na vida. Antes de você falar, você pensa um pouco. Quem não pensa, fala bobagem, não é? Enfim. Então, um mentalismo, onde tudo é mente. Há tradições que dizem que nós somos... toda a criação, todo o universo acontece dentro da mente criadora de um Deus, né? E isso chegou, né, no cristianismo, acabou sendo influenciado por esse princípio. Eu estou falando isso aqui, gente, é coisa que é muito mais antiga do que o cristianismo. É velho mesmo. Marujos que estão chegando agora, convoquem mais 2 marujos para a nossa taberna e vamos seguir. Né? Manda um aviãozinho. Vocês estão gostando, vocês estão entendendo, estou indo rápido demais. Eu quero só dar uma pinceladinha, porque isso aqui, cada princípio desse... Aqui, cada coisa dessa, eu fiz uma colinha, ó, cada coisa dessa, nossa, dá um vídeo inteiro sozinho, porque é muito complexo.
Mas aqui eu estou falando de uma maneira um pouco mais superficial e ligeira, para a gente ter uma, como diz outro, uma leve noção, né? Uma leve noção, e não ficar tropeçando no escuro quando alguém falar de magia, de coisas, a gente achar que é esse estereótipo do chapéu pontudo, da poção e tal, né? A pedra filosofal. Nós vamos chegar lá, mas enfim, vamos falar do... Porque tudo fala disso. Hermetismo, que é esses princípios que regem o universo. E o alquimista, na verdade, ele é um buscador dessas leis, desse entendimento do conhecimento sobre o universo. Muita coisa chegou distorcida para nós, porque o período que esses estudos, né, se tornaram mais praticados na Europa, a Europa estava passando por um período um pouco tenebroso, como é que eu já falei aqui, da Inquisição. Mas quando eles chegaram lá, um cara chamado Cosmo de Medici, né, Cosimo de Medici, ou Cosmo de Médici, Cosme de Médici, né, os nomes também, enfim... ele criou uma escola iniciática. E nessa escola, grandes mestres do Renascimento estudaram lá. Rafael, Botticelli. O Leonardo da Vinci não estudou lá porque o Leonardo era bastardo. Ele não era um filho legítimo. Então, como bastardo, ele não podia estudar. Mas o pai dele era mais ou menos influente. Aí pediu para o Verrocchio. O Verrocchio acabou admitindo ele na oficina dele como aprendiz. O negócio é bem louco, mas enfim. Vamos lá. Mentalismo, onde o todo é mente, tudo é mente. Segundo, correspondência. O princípio da correspondência é muito louco, né? Que é aquele que tudo que está em cima é como que está embaixo. Tudo que está embaixo é como que está em cima. E na Renascença, isso chegou para nós através das obras de arte que os artistas colocavam ali marotamente escondidos para se reconhecerem, né, e escaparem com o patrocínio da própria igreja. Muitos símbolos, né, que vocês já viram, uma mão para cima, a outra mão para baixo, né, sempre, né, apontando, né, um para cima, um para baixo, que quer dizer que o que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima, mas não é igual, é correspondente, mas não igual. O terceiro princípio é a vibração. Hoje os nossos cientistas já estão compreendendo que o universo, todas as moléculas estão vibrando, todas as partículas que compõem essas moléculas estão vibrando, né? Até as partículas menores, né? Na física quântica até a gente chega num campo bem teórico que a gente já não consegue mais, essas leis da física já não se aplicam, né? E tudo está vibrando, está tudo em movimento. Então se você entende, vamos voltar lá para a correspondência, o funcionamento das moléculas, dos grãos de areia, você entende o funcionamento das galáxias e vice-versa. E isso a gente fala sempre lembrando, para dentro, o caminho é para dentro. Tanto que a metáfora dos alquimistas da pedra filosofal de transformar chumbo em ouro, que muita gente leva ao pé da letra, é muito engraçado. Não está falando... Gente, não levem, como a gente já falou aqui, vamos aprender a falar a linguagem dos símbolos. É simbólico. Não levem ao pé da letra. O chumbo, quando falo, né, transformar o chumbo em ouro, essa pedra filosofal, é o conhecimento humano, é a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, que eu vivo martelando aqui, de si mesmo e do mundo que te cerca. Você entender essas relações, você consigo mesmo, você na comunidade que você está inserido e na natureza que te cerca, você e o mundo, você e você. E no final é tudo isso mesmo. E aí, o que está em cima é como que está embaixo, porque tudo se corresponde. A vibração, está tudo em movimento. E o quarto princípio, polaridade. O que é essa polaridade? A polaridade é o positivo, o negativo, a luz, a sombra. Tudo são opostos de um mesmo... Esses grandes opostos são, na verdade, extremos de uma mesma linha, né? Falando isso aí simbolicamente também. Por exemplo, o amor e o ódio, né? O amor, ele, na verdade,
o ódio, né? E o amor, eles estão numa mesma reta. Você consegue transmutar isso. Se você entende esse princípio, o que está causando isso, você consegue converter e sublimar isso. Então, transformar esse chumbo, esse metal fosco, pesado, denso, que não emite luz, que o chumbo na natureza ele é opaco, ele é quase preto. É aquele cinza escuro, né, que não transmite luz. No ouro, que o ouro é o que? É a metáfora para o iluminar. O conhecimento é luz. Conhecimento é iluminar. Então, se usava essa metáfora do transformar chumbo em ouro, por quê? Porque você ser ambicioso ali, querer saber das coisas e querer ouro, tudo bem, você não ia ter muitos problemas com a igreja, porque a igreja também queria ouro. Mas se você ali fosse meio curioso e quisesse iluminar as pessoas, trazer conhecimento para as pessoas, você ia arrumar problema com a igreja. Então você tinha que arrumar certos subterfúgios, algumas metáforas, alguns símbolos, para poder conversar ali e continuar a sua prática, continuar a sua busca filosófica, que é a filosofia, deixar essa chama acesa. Então, muitas coisas ali que chegaram pra gente ali, que chegou hoje, chegou meio distorcido, mas vamos lá. Essa polaridade, né, que todos os paradoxos podem ser compensados. Então, se você entende um extremo, você consegue chegar no outro extremo. Todos essas contradições, elas conseguem ser resolvidas a partir do momento que você se dispõe a compreendê-las, a compreender a raiz desses problemas. Da onde vem isso? O que me faz sentir isso? A pessoa ali me ofendeu. Me ofendeu por quê? A gente tem até uma frase que a gente brinca aqui em casa, né? Que ofendeu, leva para casa que é seu. Porque se tocou, a ofensa carrega o peso equivalente da verdade que nela contém. Né? O peso da ofensa é equivalente à verdade que ela carrega. Então, se você se sentiu ofendido, é porque de alguma forma aquilo ali tocou em alguma ferida sua e alguma coisa ali em você se comunicou e se comportou e não gostou muito do que ouviu. Como o retrato de Dorian Gray, né? Você olha que ela falou, opa, eu não sou tão bonitinho quanto eu penso. Eu não sou tão perfeitinho quanto eu imagino. Eu tenho meus esqueletos no armário. Ninguém pode saber disso. Isso incomoda. Essas verdades incomodam. E o conhecimento, grande conhecimento, essa grande magia, essa grande sabedoria, é olhar para dentro. Então tudo isso, você vê, tudo isso parte desses princípios herméticos, desses princípios de Thoth, do Hermes Trismegistus, do mensageiro dos deuses, 3 vezes iniciado, 3 vezes grande. Então partimos lá para o quinto princípio, o ritmo. Tudo tem um ritmo, altos e baixos, respiração, sístole, diástole. O universo está assim. O universo está nesse constante expandir, contrair, não é? A gente já não está chegando... Tem um monte de coisas aí que a gente já percebe isso na prática. Só que, olha só, isso aqui está escrito mais ou menos o quê? Uns 2.000 anos antes do Newton, Isaac Newton. Pois é, não é aquela coisa que para toda ação existe uma reação igual, né, na mesma intensidade, contrária. Newton escreveu as leis da física, né? Isso aqui tem mais ou menos uns 2.000 anos. Isso, 2.000 anos aqui de registro antes do Newton. Não estou desmerecendo o Newton, um grande cientista, um grande pesquisador, um grande mensageiro também que revolucionou o conhecimento da humanidade até aquele momento. Escreveu muita coisa que são as leis, né? Que funcionam até hoje e a gente entende o universo através disso. O problema é que muita gente fica preso somente nisso e a nossa era se tornou extremamente materialista. Então, quando você fala desses assuntos metafísicos ou desses assuntos mais transcendentais, a maioria das pessoas meio torce o nariz, fala, não, cara, isso aí não, isso é coisa de misticismo, isso é coisa de... Mas não é, amigo, isso é autoconhecimento. Esse caminho é para dentro. Se existe algum sentido na vida, é para dentro. E se existe um propósito, é transferir esse conhecimento. Conhecimento somente acumulado é igual dinheiro embaixo do colchão. Não resolve nada.
O dinheiro só é bom quando você o investe, você troca as coisas, ele é valor de troca. Quem tem apego no dinheiro pelo dinheiro, isso é avarejo, isso é usura, isso não significa nada, sabe? Não compra nada. Então o conhecimento só vale quando a gente troca, quando a gente coloca ele em movimento. Como diz o meu parceiro Erenita, palavras em movimento. Vamos lá, um comentário aqui. Newton só comprovou matematicamente algo que alguém já havia observado antes. Exatamente! Maruja esperta é outra coisa, eu amo a minha tripulação. Arroi! Ele só catalogou coisas que eram observadas e já esse conhecimento já era transmitido de maneira oral, anos e anos e anos e séculos e milênios e tal, e chegou até nós, enfim. Vamos lá. Sexto, olha, falando de Newton, né, que a gente falou agora das leis da física, vamos para o sexto princípio, causa e efeito. Olha que legal. Tudo tem uma causa, toda causa tem um efeito, toda ação gera uma reação. Né? Então o que acontece? Se você joga uma pedra para cima, ela vai cair de volta, não é? Para tudo que você faz, para tudo que você... É igual a gente chega fala das doenças psicossomáticas, né? Se você não entende a raiz disso, se você não entende a causa, o que está levando você a somatizar, a trazer para o físico, para o seu corpo, manifestar no seu corpo físico, se você não entende esses fatores psíquicos na mente, lembra? O todo é mente, né? O mental. Se você não entende esses princípios e não traz, você vai tratar só o paliativo. É como eu brinco aqui com a Dandara, eu falo, é como pôr o band-aid num leproso. Vai ficar ali o curativo, mas a lepra está ali embaixo, carcomendo tudo. Então, não resolve. O que resolve? É você olhar para dentro, buscar esses princípios em você, dentro de você, e transmutar esse chumbo em ouro, essa pedra filosofal, esse grande, né, X da questão que foi procurada, né? Teve gente que morreu por causa disso, teve gente que leva ao pé da letra, enfim, mas nada mais, nada menos que o conhecimento humano. Enfim, né? E temos o sétimo princípio, que é o gênero masculino, feminino, mas não falamos de gênero biológico, não falamos de homens e mulheres, falamos de princípio de gênero como o princípio da criação. Como a gente fala, isso é simbólico. Vamos falar aqui, vamos explicar então biologicamente como que, usando o próprio gênero biológico em questões reprodutivas, né? Deixando isso bem claro. Para ilustrar, isso a gente está usando apenas de maneira ilustrativa. Como o gameta masculino e o gameta feminino se juntam e formam um zigoto que vai formar um feto, que vai formar um novo ser humano, né? Estamos falando de células. O masculino, ele corresponde ao expansivo, ao princípio ativo da ação, que vai. Então o espermatozoide ele tem que ir em direção ao óvulo. Então são milhares de espermatozoides, milhares de princípios ativos que vão, que é essa criação louca, só vai tentando entrar, e o óvulo que recebe, que é esse princípio feminino, que é o princípio restritivo, ele tem que escolher apenas um. Então ele restringe todos os outros milhares, milhões de células que estão tentando fecundá-lo, e escolhe apenas um, e esse um, ali naquele jogo químico ali e tal, ele consegue penetrar a barreira do óvulo, né, a barreira celular ali do óvulo, e ali ocorre a fecundação, o milagre da vida. Dali surge a mórula, da mórula o zigoto, do zigoto o feto, criança, humano, ou qualquer outro animal, ou até mesmo plantas. Porque estamos falando aqui, você vê, existem plantas, né? Agora eu não vou lembrar mais. Assim, gente, desculpe, minha memória do capitão às vezes dá uma falhada, assim, porque são vários anos de janela, né? Vocês estão vendo aqui, ó, muita neve no telhado, enfim. E esse princípio de gênero ele está em tudo. Um exemplo muito legal, ilustrativo,
É o enlaureado yin e yang, sabe? Lembra daquele yin e yang, né? As duas bolinhas. Eu tenho, aqui ó, eu sempre coloco ele aqui no pé, aqui ó, põe no pezinho e depois as setinhas, né? Que mostrando que está sempre em movimento, né? Esses princípios, então está sempre em movimento. E são os opostos complementares, os opostos que se complementam. Então, há um princípio feminino dentro do masculino e há um princípio masculino dentro do feminino. E um necessita do outro para que eles se completem. Então esse princípio de gênero está em tudo, em tudo. A gente não fala apenas, né, da maneira como nós nos manifestamos socialmente. Eu não estou falando absolutamente nada disso. Eu falo de algo que é muito mais interno, vai muito mais além, está em tudo, absolutamente tudo. Então, vamos lá, recapitulando os 7 princípios herméticos, porque o tempo voa, para a gente poder passando aqui. E depois, se vocês quiserem, estiverem gostando e quiserem que a gente fale, comente sobre cada princípio numa taberna, só deixar o comentário aí e vamos que vamos. Mais uma vez, quem quiser aí, ó, envie o aviãozinho aí, recrute mais 2 marujos para a nossa taberna e vamos navegar. Primeiro princípio, mentalismo. O todo é mente, tudo é mental, o universo é mental, tudo surge no pensamento. Correspondência, o que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima. Quer entender o universo? Entenda, né, as moléculas, os átomos. Quer entender os átomos, as moléculas, os grãos de areia, você vai entender. Enfim, né, o que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima. Terceiro princípio, vibração, tudo está em movimento, todo o universo está em constante movimento. Polaridade, o quarto movimento, né, que é o positivo, o negativo, luz, sombra, né? O ritmo, né, inspiração, respiração, altos e baixos, vai e vem, né, o mar, né, vamos lá. O sexto, a causa e efeito, para todo efeito existe uma causa. Tudo que você faz vai ter uma consequência. E o gênero, o sétimo princípio. Ficou claro para vocês? Esses são os 7 princípios herméticos. A partir daí, surgiram várias tradições que buscavam entender isso e tentavam preservar esse conhecimento. Esse conhecimento foi passado de maneira oral por muitos anos. Chegou até um ponto onde ele foi compilado, escrito. Os antigos não gostavam muito da escrita, porque eles achavam que a escrita meio que deturpava o conhecimento. Que se chegasse ao nível de você ter que escrever para não esquecer, é porque você já estava totalmente decadente. Que a obrigação sua era saber isso, que isso era vital, assim. Mas a gente está falando de outro tempo, né, gente? Mas sorte que escreveram, né? Porque chegou até nós. E isso foi passando, foi escondido, foi achado por acaso, e muita gente tentou continuar essas tradições, tentou entender esses princípios. E a alquimia, né, que nós falamos disso, é uma dessas maneiras de se tentar entender. Porque quando esses conhecimentos chegaram na Europa, a Europa estava passando por um período meio tenso. Bem semelhante ao período que a gente está passando agora no Brasil. Eu tenho até medo, porque eu acho que às vezes as pessoas que estão reencarnadas agora, acho que essa galera que estava na Inquisição, só pode, velho. Porque, velho, o povinho atrasado. Não, mas, gente, desculpa. Enfim, mas vamos lá. Quando eu falo atrasado, eu falo também de materialismo, né? De apego a esses valores, né, tão efêmeros. A morte, você vê, eu não entendo a morte como um final, eu não consigo entender a lógica em ver morte como um final. Eu vejo ela como uma passagem. E a mente, o todo, isso é só uma experiência. Eu acredito que o universo, nós somos o próprio universo tentando se entender. Então nós somos, quando fala assim, aquelas teorias que falam que a gente está dentro de um holograma, da Matrix e tal, o que eu acredito passa um pouco perto disso, porque nós somos essa manifestação desse divino, esse divino tentando se entender, esse universo tentando entender que porra é essa, desculpem o palavrão. Se a gente for parar para entender e pensar, eu sempre falo isso,
quando a gente está conversando nos botecos. É legal, né? Eu não perco a oportunidade de passar qualquer conhecimento aleatório, sem sentido e às vezes até inútil assim para quem eu amo, porque isso é muito legal, velho. Assim, eu me sinto vivo quando estou trocando esses conhecimentos. E obrigado, véio. Sábios são vocês. Sabedoria se faz, né, nessa troca de conhecimento. Sabedoria é a produção do conhecimento. Né, essa troca de informações, a conversa está no diálogo, porque o conhecimento é apenas acumulado é informação. Informação por informação, como eu falei, é como dinheiro no colchão, não compra nada, não investe nada, não transforma o mundo. Né? Vamos lá. E eu estava falando, esses conhecimentos, eles são tão antigos e quando você tenta passar por esse... tenta falar um pouco hoje, né, no mundo de hoje, sobre isso para as pessoas, às vezes você passa como meio louco, como meio doido, né? Você está falando de coisa mística, coisa, né? Que doideira é essa aí que você está falando e tal? Amigos, se você acha que a morte é um fim, já te aviso, seu canal não é esse, pode caçar seu rumo, vá com Deus, Alá, Oxalá, Buda, Krishna, seja lá o que você, o mercado... Né, na tecnologia, a ciência, seja lá o que você acredite, vá em paz e que Exu te acompanhe. Enfim, vamos voltar. Esses conhecimentos, o conhecimento se produz assim, né? Trocando e... Olha só, vamos voltar aqui. Alquimia, né? Eu estava falando da alquimia. Eu disperso um pouco, aí vocês têm que me chamar, volta, porque senão eu vou longe. A alquimia é uma dessas maneiras de tentar preservar esse conhecimento, burlando, né, criando-se metáforas e símbolos, alegorias, para burlar certas restrições sociais, religiosas que tinham na época. A nossa diretora já dando a colinha. E é só mais uma maneira de entender o mundo. Então, como eu falei, essas metáforas de transformar da pedra filosofal, de transformar chumbo em ouro, na verdade está falando da grande jornada do herói que nós falamos aqui na nossa taberna passada, que é a grande jornada de todos nós, do autoconhecimento, de olhar para dentro, de aprender com o mundo e transferir esse conhecimento, produzindo um mundo melhor. Antes de querer, né, um mundo melhor para nossos filhos, façamos nós pessoas melhores para o nosso mundo. E é assim que a gente faz, trocando ideia, né, conhecimento aqui, ó. E eu queria, só para a gente encerrar, que a gente já está partindo já para os minutinhos finais, tem esse coisa de Pitágoras, eu esqueci o nome, é Deca não sei o que lá, que tem, depois eu coloco aí também, que é desses 10 pininhos, que fala sobre as dualidades do conflito, que é essa pirâmide e o caminho para cima, né? Que você começa com muitas dualidades e conflitos, e a partir do momento que você vai eliminando esses conflitos, você vai subindo até chegar no uno. Né? Tem até aquela brincadeira que fala como se fossem aqui duas crianças brincando por um ursinho. E se você é uma dessas crianças querendo o ursinho, você não resolve o problema. É só mais um nessa disputa. Então quando você perde esse conflito, você sobe um degrau acima. Então você já é o adulto que diz ali, olha gente, vocês são amigos, dividam um ursinho, brinque aí, cada um uma vez, brinca no seu brinquedo, depois vocês dividem, brinquem juntos e tal. Você sobe, você pode já não ter mais esse conflito. Mas aí você olha ali para o seu vizinho tem um emprego que você queria, seu vizinho comprou um carro novo. Ah, mas por que a grama do vizinho é mais verde que a minha? Né? Aí você precisa o quê? De uma outra pessoa que já não tem esse conflito, que já não necessite, que já não veja nesses valores um conflito ou algo que seja, né, que demande energia, para poder te dizer, amigo, não se apegue, né? Para que encher os seus bolsos aí de pedras e areia, se da lama tu viestes e para a lama voltarás, né? Por que perder seu tempo? Então você perde esse conflito, sobe um degrau acima. E assim você vai, esse sábio ali, às vezes de repente esse cara, às vezes é muito orgulhoso do seu conhecimento, arrogante, tem problemas para vencer e encontra outro sábio, mais sábio que ele, e assim vai, até a eternidade, até a gente encontrar e voltar para a grande matriz do conhecimento, o universo.
Então o que nós somos? O universo tentando se entender. E o que são todas essas tradições místicas, essas tradições antigas, essas tradições que chegaram até nós tão distorcidas? Nada mais, nada menos que o autoconhecimento. Então, marujos, espero que tenha sido divertido para vocês como foi para mim. Saravá. Nós vamos postar aí como sempre, né? Voltamos para Nanã, de Nanã viemos, para Nanã voltaremos. Vamos lançar aquele grupo lá no Telegram, hein? Que eu falei. A gente vai fazer um post, vencer o Telegram. Mandaram muitos directs para mim, que eu perguntei se era no WhatsApp ou no Telegram. Aí muita gente mandou para mim no direct falando, não, Telegram é melhor, porque as mensagens ficam gravadas, aí não precisa ficar retornando e tal. Então eu achei melhor e um pouco, porque o WhatsApp também tá meio complicado, né, os grupos. Então... O assunto da próxima live? O assunto, nossa diretora falando, assunto da próxima live, vamos falar sobre o mito da criação da cultura Iorubá. Uau! Vamos falar sobre a cultura que é a matriz das nossas religiões afro-brasileiras, né? A raiz das religiões de matriz africana no Brasil, a cultura Iorubá. Então vamos falar mais ou menos como ali Oxalá criou o mundo, nesse mito, né? Será que eles eram politeístas? Será que eles eram monoteístas? Será? Tudo isso aí fica para nossa próxima taberna. Beijo no coração de vocês, marujos. Arroz, saravá. Fiquem com Deus. Saravá, Oxalá, né? Como fala? Deus, Oxalá, Já. Todos nomes de uma mesma coisa. Todos nós. É nozes.